Acho que é seguro dizer que os videojogos ganharam um papel bastante relevante da nossa sociedade nos dias de hoje. Não importa a idade ou género, poucos são aqueles que durante o seu tempo livre não aproveitam para jogar um jogo, seja numa PlayStation, computador ou até mesmo no telemóvel. Ora, como tudo nesta vida miserável, existem jogos bons e jogos maus, mas depois existem aqueles que se tornaram fenómenos mundiais, cuja fama rapidamente se tornou numa febre, e esses mesmos jogos ficam lembrados para sempre na história como clássicos imortalizados. E por causa dessa mesma fama crescente, novos interesses começam a surgir de outras indústrias para que possam expandir o mundo dos jogos. E neste caso específico, refiro-me às adaptações cinematográficas, sejam elas em filme ou série. Mas de toda a biblioteca de jogos existentes por este mundo fora, acho que nunca uma adaptação foi tão requisitada como a saga God of War, uma série de jogos que acompanham um semideus que representa a personificação da força e poder, movido por uma mistura entre honra, arrogância, determinação e disciplina, em busca de vingança por merdas que o mesmo fez, mas que não tenha humildade suficiente para admitir o próprio erro. Os jogos foram, como referi há pouco, um dos maiores sucessos mundiais de todos os tempos. Eram violentos, crus e implacáveis, mas também eram entretenedores e viciantes, não só pela história e jogabilidade, mas também porque davam ao jogador o senso de poder, força e imortalidade. It was perfect. Perfect. E essa fama só aumentou com o lançamento da nova saga, que iria passar do calor da mitologia grega para as terras frias da mitologia nórdica, apresentando um Kratos não só com um novo design, mas também com uma personalidade mais contida e cautelosa. Alguém que carrega um sentimento de culpa e arrependimento enorme, e também enfrentando o fardo mais emocionalmente pesado da paternidade. Esta nova saga tornou-se num sucesso instantâneo, meteu toda a gente a comentar e a discutir na internet, e foi tão longe ao ponto de um deles ganhar o jogo do ano. Sim, não era tão violento como a saga grega, e a ação não era tanto de cortar a respiração, mas foi uma história mais emocional e contida sobre redenção, culpa, sobreposição de obstáculos e o alcance da maturidade. Então, com este sucesso, as preces daqueles que pediam uma adaptação live action foram finalmente respondidas, porque a Amazon Studios teria adquirido os direitos audiovisuais da saga e planeava fazer uma série de tão aclamado jogo. Rapidamente, conversas e debates foram reacesos na internet sobre quem deveria interpretar o personagem principal Kratos, um debate que já existia há anos, mas rapidamente se intensificou após esta notícia, e o escolhido para este papel principal foi Ryan Hurst, o mesmo que teria dado a voz a Thor em God of War Ragnarok, numa decisão que dividiu demasiadas opiniões devido a vários fancastings que metiam Jamon Houston, Dave Bautista ou até mesmo Triple H na pele do semideus. Mas Ryan já não era nenhum desconhecido para esta saga, porque já teria trabalhado diretamente num dos jogos, e por isso esta escolha acabou por ser bem aceita pela maior parte dos fãs e comunidade. Tudo parecia estar bem encaminhado, o hype era real, os fãs estavam ansiosos por finalmente verem o jogo trazido para a vida e principalmente porque estavam curiosos para ver Ryan Hurst como Kratos e testemunharem pela primeira vez a personificação do personagem fora do jogo. Até que a Amazon liberou a primeira imagem oficial da adaptação. Ora, como é que eu melhor posso resumir esta imagem? Desde que foi lançada há 2 dias que tem dividido opiniões. Uns parecem gostar, outros odeiam por completo e outros preferem esperar para ver o resultado final. Mas olhando para a imagem por si só, a minha primeira reação foi... Espera! Isto não pode ser real, mas de facto sim, é real. Eu tenho esta reação porque após vários anos a pedirem uma adaptação de God of War e a implorar para ver um Kratos em live action, quando finalmente acontece, mais parece um cosplay de Halloween com um orçamento milionário. Fuck. Eu referi no início do vídeo que as adaptações dos videojogos para o cinema ou série são constantemente as mais requisitadas, mas se calhar também não precisas que eu te diga que na grande parte das vezes essas adaptações não saem nada como é esperado. Os estúdios optam por reescrever a história de uma forma completamente diferente e oposta ao jogo que é inspirado, e outras mudam o design das personagens e a própria personalidade ao ponto de ficarem irreconhecíveis. It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. E o resultado? Bem, acho que é só olhar para a história tal e qual como ela é. Resident Evil foi das primeiras adaptações de jogo para live action, que embora tenha sido sucessos financeiros, contaram uma história adaptada e completamente diferente daquela que se passa nos jogos, com personagens principais que ninguém conhecia, e os personagens que eram conhecidos foram diminuídos para simples coadjuvantes. Doom foi ainda mais longe e ignorou a principal fundação daquilo que o jogo era sobre um soldado a
combater as forças do inferno e optou por uma batalha entre a ciência e o genoma humano, num filme que foi um desastre financeiro, fortemente criticado tanto por especialistas como fãs, e quase arruinando a carreira do ator Dwayne Johnson pouco após começar. Ou até mesmo uma das mais recentes adaptações de um dos meus jogos preferidos, Halo, uma saga que glorificou a guerra em meter seres humanos contra alienígenas e a sobrevivência da raça humana num conflito galáctico que foi transformada numa série de televisão que pouco ou nenhuma guerra tinha entre humanos e aliens, e optou por contar uma história sobre dramas entre pessoas e romances forçados que nunca estiveram presentes nos jogos. Estes são apenas alguns dos exemplos de adaptações que optaram por o caminho oposto daquilo que foram inspirados, e à medida que o tempo passa, a fama deles só tem tendência a piorar. E eu não quero estar a tirar conclusões precipitadas de uma série por causa de uma imagem, mas acho que o receio também pode ser levado em consideração. Trazer uma personagem como Kratos para live action é uma tarefa que eu admito que não deve ser nada fácil em primeiro lugar. Para começar, o Kratos é um gajo enorme, com mais de 2 metros de altura e com um físico e postura que metia qualquer fisiculturista a mijar-se pelas pernas abaixo, já para não falar do seu olhar intenso e penetrante que faria qualquer soldado ficar em sentido sem sequer dizer uma única palavra. E olhando para todos estes traços que acabei de mencionar, esta imagem não transparece nenhuma delas. Como estamos habituados à aparência do personagem no jogo, qualquer adaptação irá ser estranha de início, porque sejamos honestos, acho que não são muitos os seres humanos com a postura e estatura de um gajo destes que tenha igualmente a capacidade de atuar e liderar uma mídia. Mas neste primeiro vislumbre, acho que a conclusão que podemos tirar é que isto mais parece um cosplay low cost ao invés de uma adaptação milionária. Desde a pele pálida até à barba que mais parece uma peruca barata, nada me parece convencer que houve muita dedicação por parte da produção de design. Eu não quero estar a dizer que esta série esteve tramada logo de início, mas se eu fosse um homem cínico, eu diria que o estúdio da Amazon foi demasiado cobarde em adaptar a saga nórdica ao invés da violenta e intensa saga grega. Lembrando que este é o mesmo estúdio que se recusou a fazer uma adaptação do Conan o Bárbaro, porque este representaria demasiada masculinidade tóxica. E acho que não posso deixar de relacionar esta afirmação com toda esta ideia de God of War, porque sejamos honestos, acho que ninguém quer ver um Kratos mole, inseguro e desconstruído. Dito esta parte mais duvidosa e negativa, acho que também podemos olhar para o lado positivo. Esta é só a primeira imagem de uma série com 2 temporadas e 10 episódios cada, e será produzida pela Amazon, que nos deu boas séries como The Boys, Invincible e Fallout, todas elas bem escritas e adaptadas, não se esquecendo das cenas de ação e violência e encontrando um equilíbrio perfeito entre os dois e, acima de tudo, manterem a fieldade ao seu público e àquilo em que foram inspiradas. E se há coisa que o filme Sonic nos provou, é que os estúdios às vezes levam em consideração o desagrado dos fãs e, quando o fazem, corrigem aquilo que está a ser fortemente criticado e entregam aquilo que está a ser exigido por aqueles que estão dispostos a pagar para ver o que os estúdios têm para oferecer, e quando isso acontece, bem, os estúdios ainda conseguem lucrar alguma coisa disso. E no caso do God of War, ainda há muito processo pelo qual a série tem que passar, e o design final só será revelado no pós-produção, e o visual do Kratos pode ser melhorado em todos os aspectos para deixar mais fiel, realista e credível, e deixar aquela estética de cosplay barato. Existem razões para preocupações? Bem, eu diria que sim, mas isso só prova que as pessoas estão preocupadas com aquilo que vão investir o seu tempo e dinheiro, mas também acho que não é motivo para começarmos uma rixa e declarar guerra à Amazon. Entretanto, aquilo que podemos fazer é esperar pelo melhor. E mesmo se não der resultado, se calhar valeu a pena pelo esforço. Ou talvez não.